Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui, com um grande prazer de receber a Rosinete. Rose, muito obrigada por ter aceito novamente o convite para mais um bate-papo aqui importante para a liderança da igreja. Amém. Obrigada. Eu que agradeço por estar aqui também com você novamente. E é um prazer para que a gente possa debater essa questão da igreja, da escola bíblica, e um Sim. aprendizado para nós e também para quem estará nos ouvindo. Ok? Amém. Amém. Bem, só relembrando, a Rose é educadora religiosa, pedagoga, pós-graduada em ciência da religião e também em coordenação e supervisão de pessoas. Ela é professora da Rede Municipal de Ensino e coordenadora do Ministério Infantil da Igreja Batista União. Tá, Rose, eu gostaria muito que a gente falasse sobre esse tema, como você falou, muito importante, que é a escola bíblica dominical, né? A gente sabe, como educadoras, teve um período ali, final dos anos 90, início dos anos 2000 principalmente, que havia uma série de questionamentos em relação à escola bíblica dominical. Se ela já tinha até um livro que dizia assim, o elefante branco. Não sei, não sei se tu lembra desse livro que falava sobre isso, né? Será que ela ainda é pertinente? E a partir desses questionamentos começaram a surgir vários modelos e formatos de ensino, meio que substituindo ou dando uma nova cara ou roupagem para a escola dominical. Mas eu acho que ela ainda cumpre ali um objetivo e um papel importante para a igreja, né, em termos de ensino. Então, quais são os objetivos da escola dominical, não só no passado, mas hoje? Houve uma grande mudança, né, em relação à escola bíblica dominical. Mas o objetivo dela é, foi, é e continuará sendo ensinar e educar os cristãos na fé. Eles fazendo esse fortalecimento dos cristãos em relação à palavra de Deus. Então, eu acredito que, por mais que houve toda essa mudança, que daqui a pouco a gente pode falar também sobre isso, tecnológico, houve tudo isso, essa mudança de tecnologia, de novas ferramentas de ensino, mas ela vai continuar permanecendo. A gente percebe que, durante esse período, muitas igrejas realmente, não sei se acontece aí também na Argentina, mas aqui no Brasil está acontecendo isso, que muitas igrejas aboliram Sim. a escola bíblica, não é? Não permaneceram. E por isso eu percebo, a gente pode perceber esse enfraquecimento espiritual dos irmãos. Porque os irmãos só vão o quê? À igreja para um culto. Veja bem, a gente não está todos os dias na igreja, não é? Aí, quando a gente vai uma vez, quem ainda vai somente uma vez, só ouve. Porque no culto é diferente de você estar ali numa sala de ensino. Claro. Então, aonde a gente vai precisar o quê? Conhecer, aprender, questionar e procurar entender a Bíblia, né? Para que a gente possa ter o quê? Um fortalecimento espiritual. Uhum. E, infelizmente, um dia desses o nosso pastor falou que foi uma mentira tão grande que o diabo colocou na mente das pessoas de que a escola bíblica não seria mais necessária. Ora, como assim não é mais necessária? E como é que eu vou fortalecer a minha fé? Como é que eu vou aprender a Bíblia, entender? Pode ouvir, claro que a Bíblia fala, né? Você vai ter Uhum. a palavra de Deus, mas para isso eu preciso do quê? De um fortalecimento, entender o que a palavra está me dizendo, para que Agora, possamos Rose, novos desculpa, desculpa te interromper, mas tu tava falando aí, eu fiquei pensando, né? Então, realmente, as igrejas começaram a questionar
o valor, a relevância da escola bíblica, né? Lá, como eu falei alguns anos atrás, né? E realmente, aqui também, em algumas igrejas não tem escola bíblica dominical. Tem o culto e só. Algumas mantêm, outras não. E aí, o que que tu acha que contribuiu para vir esse questionamento da relevância? Como o pastor falou, o inimigo plantou isso, né, de que a escola dominical não é relevante. E tu acha que o que que contribuiu para que as igrejas aceitassem de que sim, é certo? Bom, eu já falei também na questão da tecnologia, das mudanças que aconteceram, têm acontecido no decorrer. E eu acredito, né, que essa questão do comodismo, sabe? É tudo muito fácil, a tecnologia está aí, se eu quiser, eu posso colocar uma mensagem na internet, eu posso ouvir, mas ali também na internet eu não posso interagir, muitas das vezes, né? Não posso questionar. E a pessoa ela só quer o quê? Mas quando eu estou na internet, vendo, por exemplo, um ensino online, eu apenas ouço, fico só ouvindo, e eu não vou procurar entender aquilo aí. Então, as pessoas hoje ela têm muito acesso às informações. Né? É Bíblia em diversas plataformas, elas podem verificar, mas também não ler. As redes sociais, a questão das próprias entrevistas, do que nós estamos fazendo também aqui. Então, isso tudo, eu acredito que mudou. Mudou. Então, a pessoa, eu não preciso mais sentar no banco de escola, por exemplo, até mesmo o ensino formal, né? O que nós temos de ensino à distância, né? Sim. Que a gente vai só ler, entender ali e tirar nossas próprias conclusões. Não está ali num corpo para que eu possa questionar, para que eu possa dar a minha opinião, ouvir a opinião dos outros, para que eu possa entender o que a Bíblia está nos dizendo. E aí vai os vários erros na questão do desvio das pessoas, porque as pessoas pensam que nós não precisamos mais nem ir mais ao culto. E a pandemia também nos ajudou Claro. bastante. Uhum. Né? Houve uma diminuição nos cultos presencial devido à pandemia. E isso também reflete aonde? Na escola bíblica dominical. Então, eu acredito assim, que essas mudanças que aconteceram, tanto culturais e tecnológicas, ela é um dos motivos, né? Aham. Para que as pessoas possam dizer, não se faz mais necessário, nós temos tantas informações aí, e se eu quiser aprender, eu vou no site tal, pego uma plataforma tal, e eu vou aprender Uhum. sozinho. É Só que não tem claro o que aprofundamento, né? não temos. E aí é o erro da gente cair, né? Esfriamento da fé, porque só uma brasinha não vai fazer efeito, não é? Mas se eu estiver ali junto com o outro, o que vai acontecer? A fogueira aumenta. Então, eu preciso estar junto ali, alicerçado, para que eu possa compreender o que a Bíblia está falando. Ouvir a opinião de um professor, ouvir a opinião daquele irmão e, principalmente, tirar a palavra de Deus, a conclusão final é dela, que o Espírito Santo vai nos conduzir a, a esse entendimento da palavra. Eu valorizo muito a escola bíblica. Eu valorizo Uhum. muito. Graças a Deus que eu estou numa igreja que preserva o ensino. Temos o culto, após o culto nós temos a escola bíblica. Houve até uma mudança assim, que lá na minha igreja, é a escola de crescimento cristão.
Uhum. mas que vai ensinar ali a palavra, a palavra. E a gente percebe que muitas das vezes os irmãos só chegam para o culto e É. pronto. Uhum. Mas graças a Deus, na igreja nós temos ainda uma quantidade boa dos irmãos que frequentam a escola de crescimento, como a gente assim chama em minha igreja, tá bom? E eu acho que as pessoas precisam entender que tem todo um preparo, né, por Sim. trás de funcionar a escola bíblica dominical. Existe um currículo que é preparado para cada idade, né? Pensando os temas que são necessários para esse desenvolvimento e crescimento cristão. Igrejas que têm educadores religiosos que podem também observar esse currículo de acordo com a realidade, com a necessidade de cada igreja, de cada grupo, né? Então, quer dizer, não é somente ir domingo para ficar sentado ali recebendo uma informação, né? Acho também que é importante que as pessoas se conscientizem nisso que você falou. É necessário que eu me comprometa também com o meu crescimento espiritual, com o meu desenvolvimento espiritual, que eu seja ativo na escola dominical, não somente em ir, mas em querer aprender mais, né, sobre Cristo, sobre a palavra, em comunhão, porque eu posso fazer em casa, sim, mas é importante eu estar em comunhão, nesse crescimento com os irmãos. Então é importante também as pessoas saberem que não é somente ir, né? Tem todo um pensamento sobre como cada classe ou cada idade esse ensino vai ser ministrado. E aí tu estavas falando de igrejas que tiraram a escola bíblica dominical e eu fiquei pensando que também nesse processo aí de questionamento, algumas igrejas colocaram algumas coisas no lugar, né? Por exemplo, pequenos Uhum. grupos, ou células, ou grupos familiares, ou qualquer outra, outra organização, ou outro momento de encontro. O que que tu acha disso? Tudo é importante. Onde a gente Uhum, estiver ensinando a palavra, que não seja apenas um encontro ali para a gente conversar formalmente, mas onde estiver existir a palavra, tá ótimo. Né? Mesmo assim, mesmo assim, eu, enquanto educadora, eu acredito que tenha que ter esses pequenos grupos, principalmente em igrejas grandes, porque muitas das vezes o pequeno grupo, uma célula, encontro uhum, informal numa casa, é super importante, porque para o conhecimento e o fortalecimento dos irmãos. Vou citar sempre a minha igreja, onde eu estou congregando. Por quê? Porque já é uma igreja que já tem mais de 1.000 membros. Então, ali não há a gente não conhece todo mundo. Então, por isso, nós temos nos nossos pequenos grupos. Mas o nosso pequeno grupo já é também para o conhecimento dos irmãos. Né? Mas nós preservamos a escola bíblica. Mesmo tendo na nossa igreja os pequenos grupos, porque o mesmo pequeno grupo é diferente, a dinâmica do pequeno grupo é diferente, a dinâmica sim, da célula é diferente, uhum, diferente da escola, porque está escrito escola, ensino. Né? Mesmo que tenha essas outras, como é que eu posso dizer, formas de ensino, uhum, precisa existir escola bíblica. Porque lá na igreja, a nossa escola começa o quê? É 1 hora de escola, 1 hora. E nos pequenos grupos, o tempo também é reduzido. Então, não dá para a gente compreender, não dá para a gente estar, por exemplo, como você falou, existe um currículo numa célula, num pequeno grupo, a gente não faz um currículo. Não tem. Não tem uma pessoa como um educador, um pastor que está olhando ali o que as classes estão ensinando, quais os livros que nós vamos trabalhar nesse trimestre, ou bimestre, no semestre. Não, convida um irmão, o irmão vem, faz uma ministração para o fortalecimento. Mas eu acredito sempre nisso,
a escola bíblica ela é essencial, o ensino. Porque senão as coisas estão difíceis. As coisas estão difíceis. E a gente percebe muito bem que existe, como a gente sempre ouve, existem várias. Hoje em dia, nós temos acesso à Bíblia muito fácil, de todos os jeitos, de todas as cores, de todas as formas, mas as pessoas estão o quê? Pobres biblicamente, Uhum. porque eu só tenho, eu não utilizo. E aí, quando eu também não participo de uma escola de ensino, o que é que eu vou entender? E quando vier a perseguição? Né? E quando vier os questionamentos? Como é que você vai responder se você não tem conhecimento da Bíblia? Porque não é no meu achismo, não é naquilo que eu acho, mas é o que a palavra está me dizendo. Então, é importante ter a célula, é importante ter o pequeno grupo, ter uma reunião, não sei como outras denominações chamam, mas o ensino da palavra ali, de você ter que esmiuçar, de você ter que se debruçar, entender, fazer questionamento ao professor, isso é de extrema relevância. E para mim Uhum. precisa continuar, Claro. continuar. E eu fico triste, sabe? Quando a gente vai numa igreja, tem escola bíblica? Não, não temos. É. Como é que esse irmão vai se fortalecer num dia que ele tiver numa dificuldade? Porque ele vai, não acredito. E aí vai, porque ele só ouviu. E as pessoas falam, Uhum. não foi se fortalecer na palavra, ter, caminhar com Deus, não é? Não, realmente, eu também. Aqui, as igrejas que eu conheço não tem uma escola bíblica assim, organizada, ou não divide as classes todas, é mais para as crianças e os adolescentes. Quando eu cheguei aqui, eu achava bem mais estranho, né? Como o formato Imagina. de algumas delas. E tu estava falando dessa questão dos pequenos grupos, ou seja, tudo é ensino na igreja, todos são momentos de ensino pertinentes, né? Mas como tu bem colocaste, cada um cumpre uma função. E uma escola bíblica bem estruturada, ela pode formar muito bem, teologicamente, doutrinariamente, seus membros, né? Uhum, E uhum. hoje em dia, com tudo que a gente vem passando no mundo, é ainda mais necessário momentos de fortalecimento na palavra, dos nossos irmãos, porque a gente precisa mais disso, né? E eu vejo que a gente tem menos lugares e oportunidades na igreja para esse estudo e para esse aprofundamento da palavra. Infelizmente, a gente está indo, né? No lugar de colocar mais lugares que propiciem isso, a gente está tendo menos lugares que propiciam isso. E aí, como tu disseste, as pessoas vão para as redes sociais, que tem conteúdos muito bons e tem conteúdos que a gente questiona, como tudo, né? Sim. Então, quem está sendo doutrinado pelo Instagram, pelo Ah, TikTok, né? nossa, Aí começam as coisas exatamente. estranhas. Tá. Agora, Ah, ainda em relação a isso, acho que a gente já deve ter falado, na questão do formato, ele precisa melhorar? Precisa. claro, A sim. igreja ela precisa também acompanhar esse avanço tecnológico, porque como tem as pessoas hoje, quer dizer, a questão do ensino, temos muito mais pessoas com conhecimentos, doutores, formados. Então, às vezes as pessoas não querem mais aquela coisinha só ali, mas professor mesmo que esteja com conhecimento bíblico, né? Que faça todo aquele histórico, contexto, que você diz assim, nossa, eu nunca tinha lido a Bíblia dessa forma, né? Para mostrar, para direcionar. Então, a igreja precisa também acompanhar essa mudança.
para que o ensino da palavra não seja algo, já sei isso aqui, vou estudar sobre, vamos supor, o livro, as parábolas. Já conheço as parábolas. Será que você conhece realmente? De que forma? Como é que foi? Dá os detalhes, pequenos detalhes, para que o irmão olhe e diga, "Não, é isso mesmo, como eu não tinha percebido o significado das coisas, o contexto daquela realidade, contextualizar para nós hoje. Então, as pessoas que ministram sejam bons ministradores da palavra, estudiosos da palavra, para que o seu público que está ali, o irmão, o seu aluno, ele possa dizer, eu desejo. É claro que não sou eu, não é você que vai colocar esse desejo. Aí a gente já coloca o Espírito Santo, porque quem convence de tudo isso é o Espírito Santo. Não é questão de somente eu. Vou ler aqui. Conheço muito bem a história de Zaqueu, vamos dizer. Mas você sabe todo aquele contexto do que acontecia, o significado daquela árvore, o próprio personagem, as coisas ao redor e dar detalhes, riquezas de detalhes do texto, para que a pessoa possa, eu quero estudar, eu quero conhecer. E muitas das vezes, na escola também, vai o quê? O nosso visitante, porque ele vai para o culto, no caso lá da minha igreja, o culto é primeiro e após é a escola bíblica. Então, muitas das vezes, eles estão ali conosco nas salas. E é muito importante esse currículo. Lá na minha igreja, a gente tem o currículo desde do maternal até a melhor idade, que eu acho que é isso que se chama melhor idade. Eu já não sei mais como é que fala no Brasil aí. Não, mas acho que houve Você uma se pequena. mudou. Sei que agora não se fala mais idoso, né? Já se fala velho, pelo menos pelo que eu sabia. São umas siglas aí que a gente precisa Sempre está se atualizando. sempre. E como eu fico mais para o infantil, né, porque lá Claro. é assim, como é grande a igreja, então lá para a educação religiosa dos adultos é uma liderança. E lá para o infantil também, mas a gente está junto. Então que a gente acaba se prendendo mais ali na nossa área, que é Claro. o infantil. Não é? Então, lá no Ministério Infantil nós também oferecemos, por exemplo, nós oferecemos as classes tarde e noite. Nós temos 3 classes, tarde e noite, de 3 anos até 10 anos. O currículo de 3 anos, à tarde e noite, é diferente do currículo da EBD. Então, a gente tem todo esse preparo, não é um currículo aleatório. O que as crianças da EBD, com as suas revistas, aprendem é um currículo. E já de 17 às 19 horas é um outro currículo. Então, tem todo um Claro. preparo. Uhum. Aí até muda também. Os professores da escola bíblica são os mesmos. Todos os domingos são os mesmos professores com seus auxiliares. Já nesse formato das 17 e 19 horas, que é culto, Uhum. são escala, por escala. Então, existe todo esse cuidado que a gente, enquanto educador lá do Ministério Infantil, a gente tem com essas pessoas, para que haja realmente o ensino e o fortalecimento dessas crianças, para que eles cheguem na idade adulta com um conhecimento bíblico, que eles Uhum. tenham amor à palavra de Deus. Porque, assim, Rosi, o que tu estava falando sobre o preparo do professor. Porque alguma das coisas que eu acredito que uma das coisas que precisa ser levada em consideração é justamente isso. E tu falaste muito da tecnologia,
E é sabido que nossas crianças, adolescentes, jovens, eles estão muito mais imersos nisso. Não é que a palavra de Deus ou o Senhor vá competir com isso, porque não é sobre isso, né? Mas a gente sabe que sempre houve aí um desejo e um interesse de que os professores se capacitem, né? Alguns alunos acham algumas aulas chatas, cansativas, agregam pouco, um professor pouco preparado. Um professor que faz uma aula que não é interessante, não é motivadora, incentivadora para que a pessoa queira estar na escola bíblica. Então, eu acho também que as igrejas precisam entender sobre a importância do investimento. Ela sozinha, ela pode ter toda a importância, mas se não há um investimento e um preparo nessa capacitação dos professores, né, que esse professor também saiba que ele precisa estudar a idade que ele vai dar aula, como são os adolescentes, como são os jovens, o que eles precisam hoje, as crianças, os idosos, né, os velhos, os adultos, porque senão a gente também não contextualiza, né? Então fica aquela coisa muito longe da realidade. A gente sabe que o Senhor Jesus ele ensinava muito trazendo para o que era a vida das pessoas, né? Exatamente, Ele contextualizava muito, então aquilo fazia muito sentido, porque, nossa, é isso aqui, mas isso aqui faz sentido na minha vida, isso me ajuda, isso me dá ferramentas, né, no meu dia a dia como cristão. Então, eu acho que tu não concorda que as igrejas também precisam entender que tem que ter um investimento e uma melhoria na qualidade do ensino? com certeza, com certeza. É isso que vai fazer o diferencial. É, Eu acredito que é isso. E aí, enquanto tu estava falando, eu lembrei, um dia desses, é como eu falei, nossa, eu vou sempre citar o exemplo de minha igreja, porque é onde eu estou claro. nesse momento. E eu tava falando com uma irmã lá, e ela disse, a filha dela já foi para a classe dos adolescentes, né? Então, nós temos os líderes dos adolescentes, nós temos um pastor também que acompanha com a sua liderança. E ela estava falando, e eu achei muito interessante a metodologia que o pastor, com os seus liderados, estão usando lá com os adolescentes. Adolescente é aquela fase bem complicada, e agora também tem a tecnologia para ajudá-los, que eles não querem, estão desmotivados, algo que venha chamar Sim, para o ensino. E ela disse, nossa, eu agradeci ao casal de pastores, do pastor com a esposa, pela metodologia deles. Aí eu disse, foi mesmo. Ela disse, olha aqui o que eles estão fazendo. E isso na própria igreja, só que a gente, como eu falei, a gente fica tão focada ali. Ela disse que eles estão estudando as parábolas, eles estavam estudando, inclusive a minha neta faz parte dessa classe, só que não mora em casa, mas eu sabia que ela estava fazendo, que sempre tem a dinâmica, tem as gincanas, e ela disse assim, olha o que eles fizeram, eles estão fazendo neste domingo a prova deles em relação às parábolas. Tipo como não tem o Enem aqui no Brasil, aham, o Brasil é o Enem, né? E lá tem o Amém. Aí eu disse, Amém, ela disse, é neste formato. Aí ela mostrou as fotos, né? Eles mostraram que eles têm um grupo de WhatsApp dos pais, né? Dos responsáveis e dos adolescentes, todos enfileirados lá, fazendo a sua prova do Amém. Ou seja, depois que eles estudaram minuciosamente todas as parábolas, com gincanas, com brincadeira, que é isso que o adolescente quer. Já é diferente também do adulto, uhum, mas que o adulto também quer esse movimento. Então, há um investimento da igreja. E muitas das vezes, o que, é que acontece? Aliás, não, a igreja precisa investir. uhum. Investir no professor, na capacitação dos professores, porque a gente precisa cada vez conhecer realmente a faixa etária do seu alunado, para que ele possa atraí-lo a esse ensino.
E os meninos estavam fazendo a classe lotada, é um auditório lotado dos adolescentes, fazendo o seu amém. Depois que passaram, não sei, não sei se foi 3 meses, eu não sei como é que está o currículo deles, e depois foram fazer a verificação, para ver se houve realmente um aprendizado. E todos os pais ali, maravilhados, agradecendo ao pastor, né, e os seus líderes também, que o ajudam nessa empreitada de como eles estavam fazendo. As nossas salas da terceira idade, lá, da melhor idade, dos adultos, de vez em quando eu dou uma volta por lá, no outro prédio, é lotado, é lotada. Eu louvo a Deus por isso. Amém. Por quê? Porque existe, primeiro também tem aqui o pastor. O pastor é muito importante em ele Sim. valorizar. Porque quando o pastor não valoriza o ensino, Claro. aí É. não vai dar. Porque aí, assim, tipo assim, é só para ficar lá. Aí a criança, você já sabe muito bem disso, eu sempre também vou puxar a asa para a minha área, né? Infantil. A criança é a que tem o lugar menos favorecido, Claro, é de sim. qualquer jeito. É. Não, não. Lá onde eu estou neste momento, existe um prédio de ensino religioso dos adultos, das crianças, todo equipados, professores. Nós fazemos a capacitação dos professores, nós mesmos, ou chamamos outras pessoas. A mesma coisa acontece com o irmão, o pastor que cuida do ensino dos adultos. Então, precisa a valorização. Não é qualquer um, não é de qualquer jeito. É a palavra que nós estamos ensinando. Nós precisamos ter esse cuidado, porque a Bíblia mesmo diz que daqueles que é confiado o ensino, desse será muito mais cobrado. Nós seremos muito mais cobrados do Senhor do que qualquer outro irmão, Claro. porque nós ensinamos a palavra. Então, precisamos, sim, investir em educação, investir no ensino da palavra, investir no professor, investir na estrutura, verificar no currículo o que precisamos melhorar, procurar outras alternativas para que o aluno saia dali amando a palavra de Deus, tendo Amém. assim, prazer, porque eu conheço os dois segmentos, tanto o religioso quanto o ensino secular. E está muito difícil, porque essa desmotivação do aluno também chega na igreja. E se o professor lá na igreja não fizer o seu diferencial, fica bem difícil. Então, precisamos sim. A igreja precisa dessa valorização. O pastor é de fundamental importância nessa valorização. Ele amar o ensino. Porque Com se ele certeza. não amar o ensino, está complicado. E eu acredito também que muitas das vezes é isso, que muitas igrejas é um problema a mais, vamos dizer, é uma situação complicada, a gente precisa disso, precisa comprar revista, precisa planejar. E uma coisa, nós não temos educadores religiosos nas igrejas. Nós somos já os últimos. Os últimos moicanos aqui. Lá. É que eu acredito que tem essa percepção também disso, né? É uma
uma agência ultrapassada, é uma Uhum. coisa que já não é tão necessária para que cause esse impacto, cansa os irmãos, tanto que algumas igrejas, e eu não sou necessariamente contra isso, né? Mudaram o horário, fizeram mais próximo antes do culto, né? Da noite. Eu acho que essas questões de estrutura ou logística não é bem a questão. Por exemplo, tem igrejas que não usam currículo de uma revista ou de uma editora, mas por classes, não é dividido por idade, mas é dividido por tema. Não deixa de ser escola bíblica, não deixa de ser profundo, não deixa de ser ensino da palavra, né? Dentro de um currículo ali formado dessa forma. Eu acredito que o mais perigoso é a ausência de um momento de ensino na igreja mais pensado, digamos assim, como a escola dominical é. O que nós queremos ensinar, onde nós queremos chegar onde nós queremos que os nossos membros cheguem. E como você falou, né, os educadores religiosos, eles cumprem muito essa função de ver essa parte do ensino de forma mais focada, né, de montar esses currículos e trazer a igreja para esse direcionamento desse objetivo de crescimento, seja em que grupo ou que faixa etária ele se encontre, né? Agora, claro, sem o pastor ter a visão de ensino, não tem educador religioso que faça milagre. Não tem como, né? O educador é um ministério de assessoramento, mas se o pastor não quer, não tem como você fazer muita coisa. Então, eu acho que é muito essa ideia de que a EBD ela é ultrapassada. Então, não tem incentivo para as pessoas virem. É mais uma coisa que se cumpre, né? Uma coisa que, quando eu era educadora no Brasil, eu sempre pensava, as pessoas não existem pelas organizações, as organizações existem pelas pessoas. Então, que função essa organização cumpre na edificação da igreja? Então, por isso que a escola dominical precisa ser pensada para a igreja, para a edificação da igreja. Ela nunca vai ser ultrapassada se o pastor, a liderança tiver essa mentalidade. Ela sempre vai ter um lugar, Uhum, com né? certeza, exatamente. Nunca vai ser ultrapassada, porque a palavra de Deus ela é viva, não é Claro. isso? Ela é viva, ela é para hoje, ela foi no passado e ela está sendo viva hoje, ela se renova todos os dias. É Uhum. tanto que quando a gente vai lendo, a gente olha assim, a gente tem um aprendizado. Aí depois alguém ministra naquele mesmo capítulo, naquela mesma história, com uma outra visão. Aí você olha assim, nossa, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não vi isso aqui? Porque ela é renovação diária. E como eu acredito que você saiba disso, que muitos disseram no passado que a Bíblia seria acabada, não Uhum. existiria Bíblia mais. E hoje ainda continua sendo o livro mais vendido. Claro. Não Uhum. sei se lido, Sim. mas não vendido Uhum. sim. Não é? Porque não é a palavra de homens e mulheres que foram inspirados por Deus, que está aqui, sim, Uhum. mas inspirado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, ela é nova, ela é para nós, foi para a pessoa no passado e é para nós hoje, Uhum. pós-modernidade. E é uma palavra que tem alcançado muitas pessoas. Muitas pessoas. A gente hoje vê nessas questões que, infelizmente, acontece hoje, que as pessoas estão, muitos artistas, muitos famosos. Agora, graças a Deus por isso, que eles estão conhecendo a palavra, conhecendo a palavra. Só que, como a palavra de Deus mesmo diz, que nós devemos ter o cuidado para saber se o que está sendo dito e o que está sendo propagado por determinadas pessoas, que vamos dizer que eu gosto daquela pessoa, que está de acordo com a palavra. Claro. Então, a palavra de Deus, ela é moderna, ela é para hoje, Uhum. não foi o passado, é para hoje, vai ser para sempre. Sempre, Uhum. sempre, sempre. E aí, a gente precisa só o quê? Ter líderes, pastores,
e amem o ensino da palavra, da palavra, e valorize o conhecimento, e não só apenas, não, eu ministro, eu prego no culto, e é isso, acabou. Sim. Onde há um questionamento, o respeito, a, a valorização do professor que está ali, o investimento, Uhum. porque quando a igreja investe, ela cresce, ela Sim. cresce. Nossa igreja agora, acho que em dezembro, ela vai fazer 41 anos de existência num bairro em que todo mundo não acreditava Claro, sim. que seria a igreja que é hoje, e que ela é respeitada naquele bairro, de uma certa Uhum. forma, um bairro que tem uma certa violência, mas a igreja fez e faz a diferença nesse Amém. bairro, nesse bairro. Por causa do quê? Do ensino da palavra. E o bom é que não mudou, sim. Houve uma mudança para melhor. Uma melhor classe, com todas as classes equipadas, que é isso que a gente precisa também. A gente precisa acompanhar as mudanças. É um ar-condicionado, porque, como o pastor sempre disse, realmente não tinha um ventilador. No dia que colocaram, no caso, ele falando ontem, até no templo, quando colocaram um único ventilador no meio, todos os irmãos queriam ficar debaixo daquele ventilador. Hoje temos as salas o quê? Pastor, precisamos de um data show, que o nosso está ruim. Pode comprar. Amém. Vamos comprar. Peça para o fulano, que é responsável por isso, me fazer solicitação. Pastor, as crianças precisamos de literatura tal. Vamos comprar. Então, esse problema, graças a Deus, na igreja que eu congrego, nós não temos. Todas as salas são equipadas com ar-condicionado, com TV, com data show, com notebook, tudo o que há. Então, às vezes isso faz a diferença. Com Isso faz a certeza. diferença para que os irmãos possam estarem ali conosco. Porque se a gente ficar somente naquilo ali, vamos, desconfortável. Ô, irmão, hoje como é que vamos? Vamos estudar o quê? Não dá. Aí a gente vai fazer o quê? Afastar. E as pessoas estão mais preguiçosas para ler, mais preguiçosas. Uhum. Por quê? Porque a tecnologia te facilita isso, só de ouvir. É mais fácil do que, porque, dá sono, então vou ouvir aqui a irmã falar, ou o pastor falar. E nisso, Uhum. vai fazer o Uhum. quê? Enfraquecer a fé. Aí, quando vier a perseguição, vier alguma provação, alguma tempestade, não tem uma base sólida para suportar Sim. as Uhum. adversidades. É isso. É, claro. Agora, como tu disseste, né? Que bênção que a tua igreja consegue dar essa Hum, estrutura que realmente facilita muito, né? Porque o professor que tem a boa literatura, que tem esse apoio do pastor, que tem um bom ambiente físico que possa receber bem as pessoas de maneira confortável. Agora, irmão, se você não tem isso e está nos ouvindo agora, não desista, né? não, Porque irmão, não você pode ainda estar lá no ventilador e você tem que ficar lá no meio para pegar um ventinho. Não exatamente. desista, não desista, porque o Senhor é contigo também, né? Exatamente. Tenha fé, perseverança. Ore pelo seu líder, ore pelo seu pastor, busque, porque é Deus que faz o milagre. É. Não, Claro, e não ele somos nós. faz prosperar, né? Ele faz Ele faz prosperar. prosperar, não desista. Também, às vezes, imagina, uma situação diferente. O irmão que está lá no interior, não tem nada Claro. disso.
A sua classe é debaixo de uma árvore. Não desiste, tá? A Uhum. minha igreja é diferente, a sua igreja é diferente, mas você é igreja. O E Senhor é o o mesmo. Espírito é o mesmo Espírito Santo, ele é que faz a obra. Ai. Ele é que faz a obra. Porque às vezes a pessoa pensa, ah, eu não tenho nada dessa tecnologia aqui, não tenho como fazer. Mas é o Espírito Santo que faz. Tem a Bíblia, tem a vontade, tem a direção do Senhor, faça. Ora, né? Ora, tem fé, É, vai e vai, faça. vai. Ah, Vai que o Senhor é contigo, que você vai conseguir. Você vai aham, conseguir. O que a gente não pode é dizer, ah, eu não tenho nada aqui, eu não tenho claro. nenhum lápis do cor, as crianças nem têm Bíblias. Irmã, para a Bíblia chegar até nós, foi muita coisa que aconteceu. Foi muita gente que morreu. Tá? Foram muitas pessoas que Claro. morreram, que se sacrificaram, mas dizer assim, eu não aparto dessa lei, eu não Uhum. vou desistir. Eu não vou desistir. Então, É. a minha realidade com a minha igreja é diferente, mas não Uhum. fique desanimado, não, por favor. Não estou falando isso Vá aqui para lá, o você, Senhor é contigo. não, pelo amor de Deus, não, desanime, não, desanime. Não, Que o é, Senhor me leve um dia para uma igreja que não tenha nada. não, mas olha só, eu acho que todos nós no ministério já passamos por igrejas que tinham muito Tá. recurso, que você tinha tudo, e igrejas que você. Eu já dei aula para criança numa congregação cheia de pulga, que eu cheguei para dar a classe, era aquele Ministério Sem Missões que constrói a igreja. Eles tinham construído e eu fui para dar a classe para criança e estava cheia de pulga a igreja. Porque os cachorros entravam. Eu tinha umas pedras de construção na frente da congregação, eu tive que dar a classe ali para as crianças. E não tinha luz, era uma invasão em Manaus, não tinha luz. E depois os irmãos nos deixavam e nos buscavam. E eu tive que ficar no escuro esperando alguém vir, porque eu não sabia nem sair dali. Então, assim, e eu também já tive em igrejas com recurso, com material, com tudo, não só no ministério com criança, mas depois com adolescentes e educadora religiosa. Então, a gente passa por várias situações, mas o que não pode mudar é a nossa confiança de que o Senhor é conosco e que é para a glória dele. E ele provê os recursos, né? E ele dá o crescimento e é para a glória dele, para as pessoas serem edificadas. Então, o nosso ministério é para a edificação da igreja. Então, não se desanime, né? É Por favor. bênção ter uma igreja bem estruturada, é uma bênção. É uma bênção porque a gente sabe como Que a nós Igreja União isso, né? começou, né? Quer dizer, não foi Uhum. agora que está assim, foi um É. caminhar de 41 anos, e eu fico muito feliz em saber como a igreja está agora, né? Mas tem Uhum. irmãos que ainda estão nesse primeiro início, então não desanime, porque o Senhor é o que dá, é como Paulo, né? Eu sei passar fome, eu sei ter e não ter, porque E, tudo posso naquele que me fortalece. Então o Senhor é que nos fortalece. Agora, Rose, para terminar, eu queria te fazer uma observação e ver o que tu pensa, porque sabe que eu estou com esse projeto agora, né? Inclusive até de capacitação, de professores está pausado. E quando eu estava iniciando a estrutura do projeto, montando currículo e tudo, eu percebi a falta de literatura uhum. no Brasil. E eu fiquei assim espantada. Eu estou há 10 anos na Argentina, né? Então eu não estou lá nas livrarias como eu Uhum. antes era rata de livraria comprando um monte de coisa. Então, eu fui procurar online e eu me surpreendi com a ausência de literaturas, de livros preparando professores para a escola bíblica dominical. Para ter uma ideia, eu não encontrei nenhum livro sobre juniores. Eu achei impressionante. Entende? Que antes havia muito, né? Assim, com muito mais facilidade você encontrar livros e literatura e tudo. E aí aquilo me surpreendeu negativamente,
porque eu acho que é um pouco do reflexo do que a gente vem falando agora. Não é, será que é só uma coisa de igreja local ou é algo muito maior? Entende? Tem a literatura, tem tudo. Mas o que que tu acha disso? Nós não temos realmente, estamos, eu não sei se estão se acabando já, ou se acabou as literaturas para a Os escola bíblica. livros, né? Assim, Não e temos, os não livros temos, preparando professores, não tem. não temos. Nós temos para preparação de outras coisas, mas Claro, para professores nós não temos. Está morrendo o ensino, a claro. valorização, e isso é muito perigoso. É por isso que nós, como você disse, que nós somos os últimos, nós precisamos perseverar e continuar nessa busca. Porque, na verdade, até é tudo. Às vezes a gente precisa de uma programação. A gente vai também procurar. Eu acho que é o quê? Como fazer um culto para bebê, como fazer para os jovens, a liderança, professores das faixas etárias. E não temos. E é um perigo, Sim. porque os poucos educadores religiosos que ainda existem estão preocupados em quê? Estão fazendo o quê? Não, precisamos também de pessoas que escrevam para essa faixa Sim, etária, mas não sim. estão valorizando justamente como você falou, dos juniores. Esse é o que a gente precisa desses Uhum, adolescentes, compreendê-los e fazer claro. algo para que eles possam crescer mais na fé. Uhum. E isso é muito triste, porque a É, gente caça, você sabe que a gente caça. passa. Livros, e a gente Eu cacei em tudo. Eu fui em tudo. cadê, cadê? E o que ainda a gente encontra são aqueles que a gente já conhece. Você vai num site que são os livros antigos, mas Uhum. atual, com, por exemplo, uma coisa, geração Z, geração alfa, que agora está muito em voga, né? E não é só um modismo, mas é porque hoje as gerações elas estão muito mais curtas entre uma e outra. Então, antes você tinha uma geração, passava muito tempo para começar a outra. Hoje não. Hoje as gerações elas estão muito mais curtas. Então, eu acho que realmente, como tu disseste, eu penso que é muito maior e essa escassez de literatura que prepare os líderes para o ministério é preocupante, por quê? Porque como que esses irmãos eles vão se preparar? Ah, mas existe o secular. Tá, o secular é muito importante. Nós temos formações seculares também. Óbvio que é uma ferramenta a mais. Mas só que cadê a perspectiva bíblica disso? Cadê o entendimento o sal ali misturado com tudo isso que a gente vê do Uhum. ponto de Uhum. vista secular. Não é a mesma coisa. Então, realmente, vamos lá, cadê os educadores religiosos que Cadê se nós? levantem? Onde estamos? Não somos Elias aqui dizendo, Senhor, só restamos nós, e o Senhor diz, nada, tem um monte aí, ó, separados, né? Eu acho que está na hora dos educadores se levantarem e realmente nós começarmos a dizer, a usarmos o que o Senhor nos confiou como ministério. Uhum. Ele nos confiou algo Exatamente. muito importante e a gente precisa fazer alguma coisa. Que é o ensino, né? Ensino da palavra. Não tem um educador que não fale de ensino e o coração não aqueça, né? Não aqueça, não pulse aqui dentro É, a, aquele desejo do ensino cada vez melhor, sabe? Às vezes a gente se desmotiva, claro, por vários claro. fatores, inclusive até essa questão de, poxa, não temos mais pessoas que possa nos ajudar, nos auxiliar, literatura, mas aqui dentro do nosso coração queima, né, tem um desejo do ensino, para que as Sim. pessoas possam
serem equipadas, preparadas, para que elas possam responder a todos que perguntarem a razão da sua fé. Mas, então, que hoje está difícil. Está difícil. Essa final de semana, como eu falei anteriormente para você, em particular, que eu fui a Manacapuru, eu encontrei, a gente passou num, num parquinho que a minha neta queria ir, e aí, de repente, veio uma menina. Meu Deus, aí ela queria dinheiro. Eu disse, e hoje em dia, com o negócio da tecnologia, o Pix, ninguém tem dinheiro mais em espécie, não sei se acontece na Argentina, mas aqui no Brasil, dinheiro em espécie, você pegar para comprar. E aí eu disse, ô, minha filha, eu não tenho. Aí eu fiquei olhando aquilo, Deus me colocou no meu coração. Aí eu disse para minha filha, peraí, deixa eu falar com essa criança aqui. Você vai para a escola? A primeira coisa que eu pergunto quando alguém é criança vai para a escola, você estuda, estuda. E o que você está fazendo? Isso já era às 18 horas, 18h30 da noite. Você está fazendo aqui sozinha? Não, estou aqui com os meus irmãos. Outros garotinhos ao redor dela, menores. Aliás, maiores um pouquinho. E tinha um menorzinho que eu acredito que às vezes a criança não cresce tanto, né, devido à situação econômica das pessoas. Para mim, aquele menino tinha uns 3 anos, de 3 a 4 anos. Aí eu olhei, aí eu disse, eu já ia embora. Aí quando o senhor, não, aí eu disse, não, peraí. Eu disse, eu posso fazer uma oração com você? Ela disse, posso. Aí nisso que eu estou orando, aparecem os demais, os outros. Eu acredito que deveria ser 8, 9, não acho que não tinha nem de 10 ali. E esse menorzinho. É porque ele botou a mãozinha dele, botou aqui. Quando eu abri meus olhos, já estava tudo ali ao redor. E com a mãozinha posta, o pequenininho, dizendo amém. Aí eu perguntei, você conhece Jesus? Aliás, quem é o Filho de Deus? Aí é o João. Aí foram dizendo nomes aleatórios. Aí eu disse, meu Deus, ainda tem gente. Olha, um interior próximo aqui a Manaus. Claro. Uma cidade, um município. Mas que essas crianças ainda não conhecem a Jesus. A Jesus. Isso, e um disseram, disse, vocês têm Bíblia em casa? Eu tenho Bíblia em casa. Vocês vão à igreja? Vamos à igreja, sim. Mas e quem é filho de Deus? Eu estou me dizendo nomes aleatórios. Aleatórios. Eu disse, eles não conhecem Jesus. Jesus. Isso está o quê? O ensino que alguns disseram que vão à igreja. Mas e cadê o ensino para essas crianças? Para essas. Isso dói no coração. Porque essas crianças já são vulneráveis, que estão na rua. Já estão vulneráveis. Família que deixa nesse mundo que nós estamos vivenciando hoje, criança à noite sozinha, várias crianças, não era só uma. Nossa, que coisa. Claro. E se vão à igreja, cadê os professores desses alunos que ainda não apresentaram Jesus a essas crianças? E aí fica esse questionamento. Estão sumindo, não estão dando a importância ao ensino, o fortalecimento da palavra. As pessoas vão à igreja, mas sai como de dentro da igreja? Qual foi o ensino que elas ouviram, a mensagem que elas ouviram? É muito difícil. Isso dói no nosso coração, enquanto educador, porque não está tendo o aprendizado, não está tendo o ensino. Isso vamos nos responsabilizar, né? Somos nós. E essa questão da falta da literatura, da busca de alguém,
esteja escrevendo, de dar importância para esse ensino. Sim, Hoje a mensagem é mais o quê? Motivacional, né? claro, Mesmo utilizando a Bíblia, então, coach, né? Hoje coach. motivacionais, usando a Bíblia, usando algumas passagens, então, para motivá-los, motivá-los, motivá-los. Nada contra. Precisamos de motivação diária, não é? Nós precisamos do conhecimento, porque a nossa vida não é aqui na Terra, não vai ser só maravilhas. A Uhum, gente passa por enfermidade, passa por adversidade. E aí, quando a gente a gente precisa estar motivado nesses momentos, as adversidades, porque quando está tudo ok, é muito bom. claro. Uhum. Mas quando É. vem. Eu acredito que sim, a Escola Bíblica Dominical, ela é uma agência importante, ela ensina, edifica, ajuda no crescimento, alcança as pessoas para Cristo, apresenta o Senhor Jesus, a palavra dele, é um momento muito importante para que nós, em comunhão, aprendamos a sua palavra. Então, não importa o formato que você, como igreja, adote, né? Se é um currículo das literaturas, se por temas, se é por idades separadas ou idades juntas, porque às vezes tem congregação que tem que ter um ensino ali todo mundo junto, né? A gente sabe que essa nossa fala aqui pode alcançar várias realidades diferentes. Então, mas o mais importante é que a igreja realmente tire um momento para isso. Nós, como igreja, no momento atual do mundo, nós precisamos estar fortes. E Uhum, a gente vê que há uma aproximação, e glória a Deus por isso, da vinda do Senhor Jesus, e a igreja precisa estar forte. Mas a gente vê mais e mais irmãos fracos na fé, fracos de doutrina, fracos de conhecimento da palavra, fracos na sua comunhão com Deus. E a gente precisa estar forte, como você falou. Os últimos dias estão chegando e a igreja precisa fazer mais e mais diferença, né? Então, é necessário que haja uma conscientização disso, o ensino da palavra, a pregação do Senhor Jesus, a glória dele. E nós, como igreja, somos responsáveis por isso. E nós que temos um ministério, somos responsáveis por isso. uhum. Então, Rose, eu quero te agradecer muito. Por mais a gente podia seguir aqui, né? Podia, Quando podia. tá, quando tá boa a conversa, a gente, Exatamente. a gente quer continuar muito, mas eu quero te agradecer muito pelo teu tempo. Agradecer, eu louvo ao Senhor pela tua vida, pelo teu amor às crianças, pela dedicação que você tem ao ministério, ao ensino da palavra, à evangelização delas, né? Que o Senhor abençoe teu ministério, a tua vida, a tua família, a tua igreja, e que as pessoas sejam motivadas pela tua vida mais e mais, né? E que o Senhor te abençoe muito. Muito, muito obrigada. Bom, eu é que agradeço, tá? Você sabe que para mim é bem complicado, mas, assim, é um prazer, tem sido um aprendizado. E você, como minha mestra, sempre me ensinando. Muito, muito, muito obrigada. E por lembrar de mim, tá? E eu espero, assim, também que, em nome de Jesus, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo Amém. possa alcançar várias pessoas, vários líderes, professores, sejam. Ninguém imagina Sim, até onde isso vai chegar, não é? Mas amém. que não desanime, busque a cada dia o ensino da palavra, a oração, a leitura, a dedicação desse livro. Nunca se Amém. aparte, né, da sua vida, da minha vida, da vida de quem vai nos ouvir, está nos ouvindo nesse momento, ensino da palavra. E a gente Amém. precisa compreender e estar alimentados da palavra, porque os dias são difíceis e Uhum, ficarão mais uhum, difíceis. Mas que sim. nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração e também transmiti-la a outras pessoas.
Eu aqui, enquanto serva, agradeço de Amém. coração. Espero, assim, que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente. Claro, sim. Ou você vem ao Brasil, ou eu vou Ou vem à para Argentina. cá. Isso. E poder, assim, contribuir também, Amém. aonde o Senhor nos chamar, porque nós temos um chamado. Sim. E se a gente fosse contar como Deus fez e faz em nossas vidas, É. nossa, quantas coisas Ele já... Quando eu me converti, ouvi a palavra, uma das coisas que eu quis de imediato, eu disse, eu quero aprender. Porque eu fui ouvir. Eu disse, não, mas eu quero aprender o que está dizendo ali, essa Uhum. palavra. E eu fui procurar um lugar para que eu pudesse aprender um pouco mais. O Senhor colocou esse desejo no meu coração. Então, que cada educador, que cada pessoa que esteja nos ouvindo, possa também ser alcançada pelo Espírito Santo de Deus Amém. e venha ter o desejo, fome e sede da palavra, para que Amém. possa transmiti-la a outros que precisem. Não importa onde você está, se é numa igreja boa, se é numa igreja médica, ou se é lá numa tribo indígena, que também não tem Amém. tanto, ou numa, com os ribeirinhos, que é o nosso caso, a nossa realidade aqui para o norte. Né? Então, que Deus possa continuar te abençoando e que Amém. esse desejo de transmitir a palavra do Senhor e principalmente no preparo dos nossos dos professores, no conhecimento da palavra para transmitir a outros, a outros, a outros. Que sempre permaneça no teu coração e Amém. no nosso coração. Que não Amém. venhamos a desanimar. Mas que Sim. cada dia que as literaturas não têm, mas nós temos a palavra. Muito, muito, muito obrigada. Espero ter Ah, contribuído com com um pouquinho da vida certeza. da gente. Amém. Obrigada, É, Rose. Um tá? beijo. Beijo, Tchau. obrigada. Tchau, até a próxima. Até.